se você teve uma sensação positiva ou negativa. E isso tudo acaba deixando o processo de vendas, o processo de marketing, riquíssimo. Por quê? Porque algo que a gente fazia quase que intuitivamente antes, a gente passa a fazer de uma forma mais técnica. E aí a neurociência, eu não quero complicar muito não, mas a neurociência ela acaba se dividindo em duas partes. A neurociência comportamental e a neurociência cognitiva. E é aí que a área de vendas, de marketing e outras áreas utilizam essas duas abordagens. A neurociência comportamental é aquela que está direcionada para o estudo do comportamento humano. Então, ela vai observar, vai pesquisar, vai discutir tudo que se relaciona com fatores e aspectos internos do indivíduo, né? Principalmente aqueles que dizem respeito às emoções, sentimentos e pensamentos. Já a neurociência cognitiva é aquela direcionada ao estudo da capacidade cognitiva do indivíduo, ou seja, capacidade de aprendizado, de desenvolvimento de raciocínio lógico, memória, etc. e tal. Então, ela vai se preocupar mais com a capacidade e a forma como o indivíduo absorve, retém e compartilha esse conhecimento que ele tem. Essas duas áreas são importantes para a área de vendas? São. Porque uma delas vai se focar na parte dos comportamentos, e isso é fundamental, e a outra vai focar nessa nossa capacidade de aprendizado, de entender aquilo que nós estamos comprando, com aquilo que nós estamos nos relacionando, e nós vamos falar dos produtos, dos serviços com outras pessoas, vamos interagir, vamos fazer com que tudo aconteça de uma forma mais cerebral, né? Muito legal, Dabés. Fica tudo muito mais complexo. Bacana. O Gabriel Galerani, fala Rodrigo, sou seu fã. Renato Personal, grande Dabés. Milena Butti, meu coach. Olha, gente, a nossa audiência está cada dia mais qualificada. É o nosso amigo João Gomide. Treinamento com Dabés abriu muito a nossa área de negócio e marketing no Minas Tênis Clube, aumentando o relacionamento e empatia que criamos junto aos nossos parceiros. Legal, bacana. Lucien Newton. O Lucien Newton é uma das referências em franquia, né, em franchise no Brasil. Eu não o conheço pessoalmente, mas muita gente me fala muito bem dele. Fico muito feliz que ele esteja aqui conosco. Obrigado, Lucien. Uhum. A V Nascimento, neurociência, é o estudo das emoções e como ela não continuou aqui. Acho que é como ela se manifesta. Como, provavelmente. Marlon Vôlei, boa noite, meu guru da BES. Você sabe que o Marlon é um atleta de ponta, camarada referência, seleção brasileira. Foi do Minas, né? Foi do Minas também. Capitão do Minas, grande capitão do Minas. Grande jogador. No Rio de Janeiro, um grande jogador. E um grande amigo. Aqui, ó, Nascimento continuou aqui, ó. Neurociência é o estudo das emoções e a forma como ela se manifesta, é isso mesmo. A V Nascimento concluiu aqui. Ó, o João Gomi de novo. Busco patrocinadores e parceiros, ou seja, preciso linkar minha instituição à marca do parceiro e levá-la de maneira melhor aos clientes e torcedores. Como utilizar suas técnicas nos dois caminhos? Legal. Consultoria online, hein? Que é isso? Cara, em primeiro lugar, a gente primeiro tem que desmistificar o que é neurovendas, né? Porque também tem muita gente que acha que neurovendas é mágica, né? E aí, se a gente puxa, por exemplo, o significado de neurovendas hoje na internet, a gente vê de tudo. Então, existem estudiosos que defendem a ideia de que neurovendas são técnicas que a gente utiliza gatilhos cerebrais para despertar o potencial de compra do cliente com mais assertividade. Existem estudiosos que defendem a ideia de que neurovendas é um conjunto de estudos do cérebro humano para melhorar processos de vendas. Existem estudiosos que defendem a ideia de que neurovendas é um conjunto de técnica de venda baseado em pesquisa científica de neurociências para aplicação em marketing. Tem estudo. Na minha concepção, e aí já eu vou responder a dúvida do João, na minha concepção, neurovendas ou neurosales, né, como muita gente também diz, é uma sub-área da neurociência que, junto com o neuromarketing,
se dedica ao estudo e ao entendimento da lógica de consumo. Então, é tudo que se relaciona ao comportamento humano, aos hábitos, desejos e motivações de compra, né? Obviamente, com base em reações neurológicas, mas tudo tem a ver com aquela questão que eu já mencionei. Sempre tem que haver estímulo e resposta. Então, quando o João pergunta como é que eu posso usar técnicas de neurovendas para ter mais sucesso na captação de patrocinadores, para trazer mais negócios, né, etc. e tal. Efetivamente, estimulando positivamente clientes, parceiros, potenciais fornecedores, né? A fórmula de fazer essa estimulação positiva é algo muito importante para que efetivamente as técnicas deem certo. E aí, mesmo sem querer ser muito técnico, eu vou me obrigar a falar um pouquinho da parte técnica, a gente tem que entender como é que funciona o cérebro do ser humano. E aí é uma parte muito legal da neurociência, e já eu vou dar umas dicas de como colocar isso em prática, mas só para a gente entender. Do ponto de vista da neurociência, e eu estou falando, obviamente, a grossíssimo modo, né? O cérebro humano ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o chamado cérebro novo ou cérebro racional analítico. É o nosso córtex cerebral. Ele é responsável pelo raciocínio lógico, pelos pensamentos. É ele que processa dados e fatos. E é ele que compartilha também esse processamento com outras áreas do cérebro. Ok? A segunda parte do cérebro é a chamada a parte do cérebro médio ou cérebro emocional ou sistema límbico. Nele ficam o hipocampo, as amígdalas do cerebelo, e é nessa parte do cérebro que ocorre a reação emocional do cérebro, a parte sensitiva do cérebro. É ela quem processa as emoções, compartilha o processamento das emoções com outras partes do cérebro. E aí vem uma terceira parte, que é o chamado cérebro velho ou reptiliano instintivo, né? Ele é um cérebro primitivo, ainda encontrado nos répteis, né? E por mais primitivo que seja, ele está diretamente relacionado à nossa tomada de decisão. Então, assim que ele recebe as informações do cérebro novo e do cérebro médio, né? Ou seja, a grosso modo, assim que ele recebe o racional analítico, o lógico, e assim que ele recebe as emoções, é que ele passa a ter a condição de transformar isso em uma decisão final de compra, ou uma decisão final de patrocínio, ou uma decisão final de fazer negócio com você. Então, um detalhe importante, né? Vai caber ao cérebro velho ou cérebro reptiliano fazer a decisão. Só que, para responder a pergunta do João, por exemplo, eu preciso destacar que 95% das nossas decisões de compra são inconscientes. Então, quando esse cérebro reptiliano ele toma uma decisão de compra, em 95% das vezes, né, ele toma essa decisão de forma inconsciente. E aí tem mais um detalhe. Nessas decisões inconscientes, 85% do peso é emocional. 15% é lógico. Quais são, então, as conclusões que a gente pode tirar para aumentar nossas vendas, para aumentar patrocínio, parceria, etc, etc, etc? Bom, primeiro, já que a decisão é tomada pelo cérebro reptiliano, a gente tem que trabalhar alguns gatilhos de disparo de decisão desse cérebro reptiliano. Eu vou dar algumas dicas. Segundo, como essa decisão emocional tem um peso maluco, e na maioria das vezes é ela que carrega o gatilho, nós vamos ter que cuidar com muito carinho daqui para frente do contato emocional que nós temos com os nossos clientes. Outra conclusão é que a gente precisa estudar, pesquisar e identificar tudo o que for possível acerca das emoções dos nossos clientes. Então, dica 1. Já resposta prática para o João aí, para todo mundo, né? Nós temos que emocionar os nossos clientes. Está aí, ó, Alexandre
Costa Moraes falando aí, ó, é o cara, né? O cérebro reptiliano do seu cliente, ele é egocêntrico, ele é egoísta. O nosso cérebro reptiliano, nós, nas nossas tomadas de decisão, nós somos egoístas, egocêntricos. Ou seja, quando a gente toma uma decisão como cliente, em regra geral, a gente só pensa na gente. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente, quando você estiver na busca de um patrocínio, de um negócio, quer aumentar suas vendas, você precisa fazer com que ele escute e veja o mais rápido possível o que você pode fazer por ele. Como a decisão dele é uma decisão inconsciente e carregada pelo emocional, quanto mais emocionalmente ele estiver conectado com você, mais ele vai decidir a seu favor. Então, o cérebro reptiliano, que é o cérebro, a parte do cérebro que cuida da decisão, ele não está disposto a ficar avaliando número, lógica, emoção, ele quer decidir rápido. Então, se ele souber o que vai ganhar rápido, se ele souber o que vai ganhar quando ele se relaciona comercialmente com você, quando ele começa a entender os benefícios que ele vai ter quando ele se relaciona com você, ele decide rápido. E ele é uma área do cérebro muito impaciente, preocupada com o bem-estar do indivíduo, em primeiro lugar, então muito egocêntrico, muito egoísta. Então, no seu discurso de venda, é preciso ir direto ao ponto. Não dá para contar historinha, conversinha. Tem que ir direto nos benefícios e contar de cara o que você tem de bom para entregar para o seu cliente. Quanto mais assertivo você for logo no início, mais você tem condição de fazer um bom fechamento. E tem um detalhe interessante. Tem algumas pesquisas que mostram que o cérebro reptiliano ele é muito bom para poder fazer uma captação rápida daquilo que é dito, e ele é muito bom na hora final de fazer o fechamento. O meio não é muito lugar dele. Então, aquele blá, blá, blá de vendas, aquela conversinha e tal, ela está perdendo espaço. Do ponto de vista científico, ela já não faz muito sentido. Uhum. Uma segunda dica de neurovendas é que a gente deve, na hora de negociar com o nosso cliente, a gente deve evitar excesso de opções. O nosso cérebro, ele não lida bem com uma quantidade muito grande de opções na hora de definir. Uhum. Então, isso também contradiz um pouco, né, da velha escola de vendas, né, onde a gente tinha que trabalhar o cliente com muitas opções, abrir várias opções para o cliente. Quanto mais opções, mais confuso o cérebro reptiliano fica, menos decisão você tem. Muito legal, Dabés. Eu já vou te fazer uma pergunta do Anderson aqui. Antes, só aqui falar algumas participações. O Daniel de Paula, acho que é o Daniel lá da Vic também, mestre da BES. Grande abraço, Daniel. Abraço. A Carminha Ribeiro, estou te falando que a nossa audiência tá que tal, grande da BES, sua fã eterna. O Gui Romanzini, treinamento do mestre da BES no mercantil foi o melhor, excelente. O Christian Casale está aqui, a Farias Gontijo, Pires, o Gustavo Bentes, Legal. a Dani Lage, sensacional. E aí o Anderson está perguntando o seguinte, um pouco em cima do que você já falou, mas eu acho que não custa repetir. Devemos fortalecer o analítico com fatos e dados e carregá-los de emoções para obter mais resultados? Cara, quando a gente fala, né, dessa carga emocional, é inevitável. Você está impulsionando a decisão do ponto de vista emocional e aí, obviamente, você vai ter uma decisão mais rápida e vai ter uma decisão mais a seu favor, caso você consiga emocionalizar a seu favor, né? Para que isso aconteça, eu gosto sempre de dar uma dica também nos meus treinamentos, onde eu chamo a atenção para nós evitarmos a linguagem muito técnica. Carregar o nosso discurso de vendas com dados e fatos é uma obrigação. Mas carregar tecnicamente, não. Com palavreado muito técnico, não. Por quê?
Porque o cliente, ele não espera de você uma linguagem muito técnica. Se ele procurou você, se você já é uma autoridade do ponto de vista dele, né, você não precisa convencê-lo mais tecnicamente que você traz toda a carga para a decisão do negócio. Ok? É nesse momento que a gente precisa evitar uma linguagem muito técnica, excesso de formalidade, e a estimulação visual ela é fundamental. Então, por exemplo, para dar um help para o Anderson aí, né? A gente tem que trabalhar a carga analítica, tem que falar de fatos e dados, mas a gente precisa emocionalizar esses dados e fatos para que o cliente compreenda bem, e a gente tem que transformar isso em estímulo visual. Aí está completa a festa. Por quê? Porque todas as vezes que você estimula visualmente, o seu cérebro aprende muito mais rápido, né? Afinal de contas, o estímulo visual chega muito mais rápido no seu cérebro que o estímulo auditivo, por exemplo. Então, mostrar algo dá sempre um resultado maior do que falar algo. E quando a gente estiver falando também, a gente tem que evitar termos complexos na hora de fechamento, evitar complicação. Parece bobagem, mas tipo assim, ó, se ao invés de falar produto inflamável, né, eu disser produto que pega fogo, é uma bobagem, mas é mais fácil ser compreendido. Claro. Né? Se ao invés de dizer mais rentável, eu dizer que você vai ganhar mais dinheiro, emocionalmente é mais a seu favor. Muito legal. Né? Ô, Dabés, a gente fica vendo, né, algumas apresentações, algumas propostas com 60 slides, aquela beleza, né? 20 megas, né? Ou seja, você está falando que é para tentar também reduzir um pouco, visualmente tentar chamar um pouco mais de atenção. Porque o mineiro, né, nós mineiros, e aí eu sou muito otimista e brinco muito com os nossos clientes de fora de BH, que eu falo assim, ó, já que eu aprendi a vender em BH, eu vendo em qualquer lugar do mundo. Porque o mineiro, ele gosta de uma conversa e ele tem muita dificuldade de falar não. Né? Não gostei, não é esse tipo de proposta que eu quero. Ele sempre fala meio talvez, meio querendo falar não, meio querendo falar sim. E a gente fica ali, quando a gente é inexperiente na abordagem comercial, a gente sai da reunião achando que foi o máximo, que nós vamos vender e que está fechado. E aí o cara nunca mais te responde nem o telefone, nem o e-mail e por aí vai. Você acha que para o mineiro também ele está mudando nesse sentido? Cara, eu acho que se o mineiro não mudar, nós estamos perdidos. Entendeu? Porque se falar demais desse resultado, né? Bastava fazer um curso de narração, não é isso? E sair vendendo igual um maluco. Falar demais, escrever demais, não tem mais sentido, né? Eu, às vezes, nas mentorias, nas consultorias, às vezes algum cliente meu me pede para analisar uma proposta junto com ele, alguma coisa, né? E aí eu pego uma proposta de uma prestação de serviço, 10 páginas, 15 páginas, né? Ou às vezes um prestador de serviço pede para fazer uma reunião, uma apresentação da empresa dele. Aí começa, né? Em 1812, quando eu cheguei no Brasil. Ah, meu Deus do céu, cara. Aí você desespera, né? Porque não tem muito sentido, né? Na realidade, a neurociência ela fala de uma coisa muito bacana, pegando esse gancho aí do que você disse. Ela fala o seguinte, o ser humano, para decidir, ele lida bem quando a outra parte apresenta para ele contrastes e relações de causa e efeito. Então, por exemplo, se eu conseguir mostrar para você que com a minha solução você terá mais resultado, percebe? Automaticamente eu já estou num processo positivo a meu favor. Né? Se compro isso, ganho aquilo, é favorável. Se invisto nisso, recebo aquilo. Então, e o marketing trabalhou muitos anos nessa pegada, né? Até de forma intuitiva. Só que a verdade agora é que ao invés de trabalhar de uma forma muito intuitiva, a gente pode trabalhar de uma forma mais técnica. E uma coisa interessante, você está falando de escrever demais, de falar demais, eu também dou sempre muita dica em treinamento de ter cuidado com o que você escreve e com o que você fala, principalmente agora que
que estamos confinados, né, falando muito por e-mail, WhatsApp, Messenger, Skype, telefone, porque eu vou falar uma coisa que parece óbvia, mas o óbvio tem que ser dito, né? O ser humano, ele não pensa por palavra, né? Quando eu digo ele pensa por imagem, ele pensa por estímulo, né? Ele pensa até lembrando de um cheiro, por exemplo, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu digo para você pizza, você não pensa na palavra pizza, você pensa em pizza. Tem gente que pensa, sente o cheiro, né? Pensa no queijo derretido, puxando e tudo mais. Não é isso? Em compensação, se eu disser vômito, você também não pensa na palavra vômito. Você pensa, né? A sua cara até mudou no vídeo. Né? Você fala, não é isso? Por quê? Porque a gente pensa naquilo que o cérebro da gente produz. E ele produz uma imagem, produz um cheiro, produz uma sensação. Então, parece uma bobagem. Mas quando a gente fala com as pessoas, seja pelo WhatsApp, pelo Messenger, seja por e-mail, pelo telefone, a gente tem, e quando escreve também, a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a pessoa ouve ou lê aquilo que você escreveu ou falou, ela não pensa pela palavra, ela pensa pela produção do que aquela palavra traz para ela. E isso é perigoso, né? E sem contar que as pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que, se você não responder o e-mail detalhadamente, ela fica insatisfeita com a sua resposta. E tem gente que, se você não responder ok, aprovado, ciente, o cara também fica insatisfeito. Não, o cara tá falando demais no e-mail lá, eu quero ser mais objetivo. Então até isso a gente tem que identificar, né? E sabe uma coisa interessante também? É que, lembrando mais ou menos, acho que foi o Anderson que perguntou aí, falando de emoções e tudo mais, as emoções, elas disparam grandes gatilhos no cérebro reptiliano, né? No cérebro da decisão, né? E uma coisa interessante, né? Por que uma pessoa adulta, por exemplo, guarda uma roupa dela de criança ou um brinquedo dos tempos de criança durante uma vida? Né? Vamos parar para pensar. Do ponto de vista racional, do ponto de vista lógico, esses objetos eles não vão ter mais nenhuma serventia, nenhuma função para essa pessoa. Ela não vai conseguir colocar um vestido de criança, ela não vai conseguir usar um carrinho de ferro, né? Mas o cérebro emocional, ele faz uma associação desse objeto com uma infância dessa pessoa. E gera nela sentimentos nostálgicos, de carência, etc. e tal, né? Que disparam gatilhos no cérebro reptiliano e que fazem ela tomar uma decisão de não jogar isso fora. Percebe? Né? Então é o chamado gatilho da posse, por exemplo. Né? Aí a pessoa tem aquele carrinho de metal, tá com 60 anos de idade, não dá, não vende, não empresta, mas também não faz nada com ele. Por quê? Porque o gatilho emocional prende a decisão. Entendi. Aqui, vamos fazer uma surpresa para os nossos seguidores aí da nossa live, né? Vamos. Que você vai dar aí de surpresa pro pessoal? Eu acho que a gente tem que ver o seguinte, a pessoa tem que falar eu quero, a pessoa tem que comentar uma hashtag, alguma coisa, né? Pra gente poder saber quem quer, né? É isso aí. Mas vamos bolar primeiro ou vamos falar surpresa? Não, fala surpresa, sabe por quê? O Betão tá perguntando aqui, ó. Queria mais informações sobre o livro, pois não pude ir no lançamento. Então, a surpresa... Ó, surpresa é o seguinte. Nós vamos sortear, então, né? Vamos dar de presente, na verdade, 5 livros. Ó, 5? Eram 3, você aumentou? Que coisa boa. Vamos mandar pelo correio, autografado, bonitinho, bacana, entendeu? De presente para 5 pessoas que estão participando agora da live, tá bom? E vamos brincar o seguinte, as 5 pessoas, 5 primeiras que disserem eu quero, ganham. Pode ser? Pode demais, velho. Pronto. Pode demais. Fala um pouquinho mais do livro. Cara, o livro Transformação, Poder do Mago, ele é um livro para transformar pensamentos e ações em resultados. É um livro muito simples, muito objetivo. Eu não tive nenhum... meu desejo não era fazer um livro muito introspectivo, pesado, denso. Meu objetivo era fazer um livro
simples, mas que pudesse efetivamente trazer diferença para a vida das pessoas, que pudesse trazer algum tipo de informação realmente de valor para as pessoas, né? E conta um pouquinho da minha história de vida, conta um pouquinho da minha história profissional e dá um monte de dicas para transformar mesmo ações em resultados, sabe? Ô, gente, eu sei ler numa sentada. Eu sentei e li assim, 60 páginas. Depois fiquei enrolando, falei com o Dabés que eu terminei semana passada. Mas é bem rápido mesmo, bem objetivo. É muito legal, né? Muito legal. Indico. O Gustavo Bentes, belo assunto, parabéns aos dois excelentes profissionais. Germano Anunciação, sou um fã de vocês. Flavinho Vilela, essa questão de poucas opções vale para todo tipo de decisão, não só para vendas? Cara, vale. Na verdade, o cérebro reptiliano, ele é responsável pela tomada de decisão do ser humano. Nós não estamos falando só de venda, estamos falando de tudo, né? Oi. O Dabés caiu, gente. Mas isso é normal, a gente chama ele aqui de novo. Não tem problema nenhum. Live, né? O ao vivo é isso mesmo. Deixa eu ver se ele já está aqui. Caiu aí, né, Dabés? Caí. Mas voltamos aqui. Você estava respondendo a pergunta do Flávio. Isso. Cara, o cérebro reptiliano ele tem a ver com tomada de decisão, não só em vendas, em tudo. Então, quanto mais estimulado com opções a pessoa está, maior dificuldade automaticamente ela passa a ter para um processo de decisão. Entendeu? A Raquel, gente, obrigado Vic Engenharia, viu? A Vic tá em peso, obrigado Valdeci, Raquel, todo mundo aí, ó. Como lidar? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, e aí que bom que a Raquel fez. Como lidar com o medo do cliente nesse período? Nunca foi tão importante essa habilidade da neurovendas, né? Da empatia, de entender o comportamento, da neurociência comportamental e da neurociência cognitiva. Muitas empresas e profissionais têm utilizado esse momento para treinar, para aprender mais, para se reciclar, para se atualizar e, ao mesmo tempo, pensando muito na abordagem a se fazer com o cliente, ao mesmo tempo que não dá para parar de abordar, dá para mudar a abordagem, né? E eu não sei você e não sei a galera que está assistindo, mas vou falar por mim, né? Eu tenho recebido algumas abordagens comerciais nesse período de quarentena que são mais incomodativas do que positivas, sabe? De algumas empresas realmente assim, forçando barra, entrando em contato e forçando a venda e tal, né? E às vezes muito apelativo. Eu me sinto muito à vontade para o que eu vou dizer agora, porque há uns dias atrás eu estava lendo um artigo muito bacana do Washington Oliveto, e ele estava mais ou menos comentando o que eu vou falar agora, e aí eu me sinto à vontade, porque é uma pessoa bacana, de peso, para respaldar, apesar de que nós dois já falamos sobre isso também. Eu acho que nesse momento agora, as pessoas que trabalham em vendas, que trabalham atendendo outras pessoas, elas têm que ter muito carinho para lidar com o cliente. É a hora de demonstrar para os nossos clientes que efetivamente estamos todos juntos, sabe? É um período de aproximação com o seu cliente, até para pesquisá-lo, para entendê-lo, para tentar debater com ele sobre melhorias, possíveis melhorias dos seus produtos, dos seus serviços, né? Como o atendimento pode melhorar, como o atendimento online pode trazer algum tipo de benefício para ele, sabe? Mas não é a hora mais adequada nesse momento para forçar a venda, porque emocionalmente falando, né? Os clientes estão abalados. Os gatilhos a serem disparados, eles não serão positivos para você, né? Existem algumas áreas que não param, né? Alimentos não para, né? O pessoal da Vic aí que trabalha com imóveis não para, porque as pessoas continuam comendo, bebendo, morando, etc e tal.
Mas é preciso ter uma abordagem carinhosa. É preciso ter uma abordagem emocionalmente adequada, sabe? Porque senão a gente joga tudo por água abaixo. Certíssimo. Né? O Alexandre, que ó, o cliente percebe emocionalmente, mas se manifesta racionalmente. Sim. Muitas vezes o cliente tem a percepção emocional e a manifestação dele, muitas vezes é lógico, é o que eu disse, né? Ela tem uma carga emocional de 85% aí, mais ou menos, uns 15% do racional, mas ninguém quer dizer que esse 15%, muitas vezes, para muitas pessoas, não supere o fator decisivo na hora H, né? Perfeito. O Fernando Utz, o Rodrigo da Bez é um fenômeno. Germano Anunciação. Trazer emoção para o técnico seria transformar características em benefícios? Cara, benefício é a palavra de ordem. Geração de valor. Experiência positiva. Quem tem uma experiência positiva com você vai lembrar de você sempre. Então, características, análises, fatos, dados, tudo contribui, sim. Mas se emocionalmente não for positivo, se a experiência não for legal, acabou. Não tem conversa. Nesse aspecto, eu também bato muito nessa tecla com os meus clientes de trabalhar uma anamnese muito forte, um processo investigativo muito forte. É preciso saber perguntar, é preciso saber ouvir o cliente, é preciso entender a origem da dor do cliente. Né? Não basta entender a dor, tem que entender a origem. Porque se você só entender a dor, corre o risco de dar o remédio e a dor voltar depois. Então tem que matar a dor na origem. E isso tudo, do ponto de vista emocional, se não for muito forte, não gera valor para o seu cliente. Então, benefício, valor, experiência são palavras fundamentais nesse momento. Maravilha. Você respondeu também a pergunta da Claudinha Cavalcante, que foi em cima dessa questão do momento para venda. Aline Borges, lá da Direcional, comunicação é tudo. Obrigado, viu, Aline, pela audiência. É verdade. Gustavo Bentes, independente do perfil do cliente, a mensagem pode ser curta ou longa, de acordo com o receptor, mas tem que ser clara e bem escrita. Sempre, muito legal. Né? Sempre clara. Ó, maravilha. Ó, quem vai estar levando o livro? Claudinha Cavalcante, a primeira. Depois eu te passo, da BS. Legal. Germano Anunciação, o segundo. Gustavo Bacana. é o terceiro. Clarice, a quarta. E Ângela, a quinta. Opa, legal. Maravilha, bacana. Gente. Obrigado. Bacaníssimo. Livro é ótimo, todo mundo aqui falando bem do livro. Ó, ganhei, ó. Germano ganhou também. E sabe uma coisa muito maluca, Luiz? A gente está falando de estimulação emocional, cara. Tem um livro muito bacana, né? A Lógica do Consumo, do Lindstrom, que ele traz uma série de exemplos muito legais, muito bacana e tudo mais. E existe uma pesquisa que fala a respeito do consumo de cigarros, né? Tabagismo e tudo mais. E ele procurou entender o impacto daquelas imagens que tem nos maços de cigarro, sabe? Aquelas imagens com o camarada morrendo de câncer. Pulmão, aquela coisa horrorosa. Aquela coisa horrorosa. Não houve nenhuma comprovação de que essas imagens estavam gerando estímulos negativos nos fumantes e reduzindo o fumo. Ao contrário, as pesquisas mostraram que, na realidade, essa estimulação, né, com essas imagens nos maços de cigarros, elas não estavam trazendo o efeito desejado e, em alguns casos, ela até estimulava o contrário. Existem alguns pontos muito interessantes, né? Eu não sei se você sabe, na fabricação de couro hoje em dia, é possível fabricar uma peça de couro praticamente sem cheiro de couro. Ou seja, aquele sofazinho de couro com aquele cheirinho, né? Aquela jaqueta de couro e tudo mais e tal. Hoje em dia já é praticamente possível fazer a produção, né? Produzir esses produtos sem cheiro. Você acredita que fabricantes estão utilizando fragrâncias de couro natural para impregnar os produtos,
porque algumas pessoas estavam duvidando que o produto era couro. Aí tem aquele teste de queimar o couro para ver se queima ou se não queima. E mesmo assim as pessoas não estavam acreditando. E aí foi necessário impregnar o couro de novo com o cheiro do couro natural para que as pessoas tivessem um estímulo positivo do couro. Né? Cheiro de pão, né, é o estímulo do conforto. Eu não sei se você sabe, mas o cheiro de limão está associado à tomada de riscos. Ah, é? Principalmente no caso de homens. Né? Clique do mouse ou barulhinho dos smartphones. Eu não sei se você sabe, mas já é possível fazer um mouse sem barulho. Mas o barulho continua lá porque ele dá a você o senso do trabalho. São coisas muito loucas, coisas, né? muito interessantes. São muito Thaís, ô Thaís, obrigado pelo carinho, viu? Ó, até eu fui elogiado aqui da Bezão. Ó, Luiz, sou fã do seu trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Legal. Bom para autoestima. Dani Lage, você acredita que conhecendo um pouco o cliente antes da venda, fica mais fácil concretizar essa venda utilizando-se fatores emocionais? Até que ponto não fica invasivo apelar para o emocional? Excelente pergunta. Uma coisa é apelar para o emocional. E aí o abismo fica muito próximo, né? Porque a apelação já não é legal. Mas uma coisa é você apelar para o emocional. Uma outra coisa é você emocionalizar positivamente o seu relacionamento com o seu cliente. Ok? Então, explica melhor essa diferença, pessoal. Pois é, vamos lá. Qual é a diferença? Bom, quando eu apelo emocionalmente com alguém, ou eu tento apelar emocionalmente com alguém, em regra geral, né, é meio aquele jogo sujo, né, jogo baixo, né? É eu tentando bater onde dói, né? Então, eu vou tentar trabalhar a sua emoção na sua falta de dinheiro, na sua falta de crédito, né? Na sua necessidade desesperada de uma compra, de algo que eu vou acabar vendendo mais caro para você, porque a sua necessidade é o desespero. Essa é a apelação da emoção. Emocionalizar positivamente é eu me envolver de verdade com o meu cliente para eu efetivamente entender o desejo dele, entender o sentimento dele, entender como eu posso trabalhar para que esse sentimento que eu trato com ele seja positivo para ele, né? Ou seja, não carregar na apelação, mas trabalhar emocionalmente de forma positiva. Então, se eu sei que você precisa do meu produto ou do meu serviço, mas ao mesmo tempo você está desesperado porque você não tem mais tempo, eu não preciso apelar para você comprar e te cobrar mais caro. Na realidade, eu posso ajudar você a fazer uso do meu produto ou do meu serviço de uma forma que seja mais alongada no tempo para que você utilize por mais tempo, para que você tenha uma experiência mais positiva comigo. E isso vai fazer você comprar de novo. Claro. Muito legal. Muitas perguntas aqui, ó. Excelente vocês dois, amando essa live. Obrigado, meu Nascimento. Alexandre Costa, a história do toque da Nokia, né? Muito legal esse produto, né? Verdade. Claudinha, vocês dois são incríveis. Obrigado, Claudinha. O da Beza, a Claudinha está perguntando como você vê a tendência das palestras online? Cara, eu vejo uma tendência geral online. Eu acho que a gente pode sempre ver tudo na vida da gente por dois lados, né? A gente pode pegar essa quarentena como um belo soco no queixo, que vai jogar muita gente no chão, que vai trazer desespero para as empresas, gente que vai vender menos, etc, 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 etc. Mas eu, particularmente, apesar de ser bastante otimista, eu vou tentar dar uma resposta contendo o meu otimismo. E vou falar daquilo que eu penso de verdade. Eu acho que é uma excelente oportunidade para muitas empresas se redescobrirem, para muitos profissionais se reinventarem. Eu mesmo sou um deles, porque realmente as palestras provavelmente
serão feitas mais em ambiente online, né? Existem muitos estudos dizendo que aglomerações com muitas pessoas não serão possíveis serem feitas num futuro muito próximo. Então, eu vejo como oportunidade. Vejo oportunidade de crescimento, vejo como uma oportunidade também para sair da caixa. Porque a revolução 4.0, a transformação digital, a revolução tecnológica, ela chegou com tudo. E ela vem transformando tudo. E muitas empresas estavam acreditando que transformação digital era ter rede social. Que transformação digital era ter um site bacaninha. Que transformação digital era contratar um CRM. E transformação digital vai muito além. Transformação digital é realmente conseguir entender o seu cliente, as necessidades, desejos, hábitos, comportamentos do seu cliente num novo ambiente, que é o ambiente online. Entendeu? Então, eu vejo sim, acho que é uma tendência para mim, para você, para todo mundo. Com certeza. Né? O Dabés, falei com você que seriam mais ou menos 40 minutos de live. Já estamos em 55. Já vamos cair aqui daqui a pouco. O Instagram, o máximo é 1 hora. Vamos despedir do pessoal, agradecendo muito a participação de todos vocês. Quem ganhou os livros, eu vou mandar uma mensagem inbox solicitando o endereço e eu repasso ao Dabés, tá, gente? Obrigado mesmo pela participação. Amanhã a gente recebe o advogado especializado em Direito Internacional, Daniel Manucci, que vai falar um pouco do que a gente pode aprender com a China. Ele também é presidente da Câmara Internacional Brasil-China. Então, acho que vai ser bem legal também. Obrigado, Dabés, mais uma vez. Obrigado mesmo por ter topado. Foi uma delícia. Eu gosto demais. Tem sido muito bacana para mim, para a LZ, trazer pessoas com temas muito diferentes. Mais uma vez eu te agradeço e queria que você finalizasse. Você tem 2 minutinhos para finalizar. Cara, vou finalizar agradecendo a oportunidade. Foi muito bom falar com você. Fiquei muito feliz com as participações. E acho que a gente tem que produzir mais. Né? Produzir mais online, estar mais perto das pessoas online, né? Para que todo mundo tenha chance de ouvir gente boa falando, né? E não estou falando por mim, não, viu? Estou falando pelos convidados maravilhosos que você tem trazido e que ainda vai trazer nesse período de quarentena. Tem sempre gente muito boa para a gente ouvir e a gente aprende todo dia. Maravilha. Gente, assim que a gente terminar, está disponível por 24 horas no Instagram da LZ e daqui a 2 dias, 3 dias no máximo, YouTube da LZ, LZ Marketing Negócios. Muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Obrigado pela participação, gente. Um grande abraço. Valeu, cara. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau. Valeu.